Pessoal, espero que vocês estejam bem mais uma vez, professor Cleciano, então, passando para deixar a correção da atividade complementar, tá certo? Lembrando que a gente vai complementar o conteúdo que a professora Débora está dando sobre artigo, substantivos e adjetivos, tá certo? Então nós temos aí 12 questões. 12 questões que vocês já devem ter respondido e a gente passa aqui então para deixar a correção. Ok? Então, são 12 questões, 3 assuntos, 4 questões para cada assunto. Primeiro assunto aí, as 4 primeiras questões, artigo. Então, nós temos a primeira questão. Das orações abaixo, explica a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Certo? Então, a gente tem essas duas orações e em cada uma delas nós temos um artigo. Sendo que a diferença é que na primeira oração nós temos um artigo definido e na segunda oração nós temos um artigo indefinido. E aí a questão está pedindo para você explicar qual é a diferença de sentido que a escolha de um com relação ao outro pode causar. O que significa esse sentido que dá esse sentido de definição ou indefinição, quando a gente fala em artigo definido e artigo indefinido. Tá ok? Então a ideia é clara. Quando nós utilizamos um artigo definido, o objeto, aquele sujeito, acaba se aproximando. É como se tivesse um valor subjetivo, pessoal. Como se essa garota da primeira oração não fosse uma garota comum ou qualquer, mas alguém próximo, alguém definido, ou até mesmo alguém que, se por exemplo essa frase estivesse num texto, você teria como recuperar. Então, se essa frase estivesse num texto, por exemplo, você saberia que garota é uma garota específica, não é uma garota qualquer, por assim dizer. Certo? Então, a ideia de usar um artigo definido é basicamente essa. Lembrando que as respostas que eu vou estar falando aqui vão ser por meio do áudio, tá certo? Não vou escrever no documento aí, não vai aparecer no vídeo, mas pelo áudio, pelas respostas de vocês, dá para vocês irem respondendo e corrigindo. Então, quando ele usa uma garota, é um artigo indefinido, é como se fosse uma garota qualquer, nesse sentido, nesses termos, sem definição. Ou se tivesse no texto alguém, uma garota que ainda não foi determinada, que ainda não foi apresentada, que nós ainda não sabemos quem é. Uma garota que passava, ele ainda complementa, né? Encontrei uma garota por onde eu passava. Diferente de eu acompanhei a garota, aquela garota específica, uma garota qualquer, mais distante. Tá ok? Segunda questão, ainda sobre artigo. Classifica as orações de acordo com o código representado. Então você vai ter essas orações em que você vai ter que escrever A ou B, A para artigo definido, B para artigo indefinido. Então nós temos aí, uns alunos chegaram mais cedo à escola. Uns seria o artigo indefinido, letra B. B, o bem sempre vence o mal. Então você tem o bem e o mal, né? Artigos definidos aí, letra A. Preciso de uma explicação para o fato. Então, preciso de uma, seria um artigo indefinido. E o fato, artigo definido. Ou melhor, né, que é o fato, né? Não é uma não, uma que é numeral, desculpa. Então, preciso de uma explicação para o fato. O fato, artigo definido. D. Chegaram as encomendas, artigo definido, as. E por último, letra E. Nesta loja vendem-se uns artigos importados. Então, plural aqui de uns é artigo indefinido. Terceira questão. Analise as frases listadas e assinale a alternativa correta.
Nem todas as opiniões são valiosas. Ok, né? Aqui. Disse-me que conhece todo o Brasil. Leu todos os 10 romances do escritor. Andou por todo Portugal. E todas 5 menos uma estão corretas. Aqui a gente tem então os itens, né? Apenas 1 e 2 estão corretos, apenas 2 e 3 estão corretos, apenas 2 está correta, todas as alternativas estão corretas, ou 4 e 5 estão incorretas. A resposta que a gente vai ter aqui é que todas as alternativas estão corretas, tá certo? Todas podem ser utilizadas dentro da norma padrão da língua portuguesa. Resposta correta, então, letra D. Questão 4. Como sabemos, um sinal de pontuação, um termo atribuído intencionalmente, muda todo o sentido de uma frase. Diante dessa afirmativa, analise as orações abaixo e explicite a diferença que há na mensagem quanto ao emprego do artigo indefinido. Então, hoje irei ler uma obra literária. E a outra, há uns 5 dias terminei de ler uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Dom Casmurro. Então, diante desses dois períodos aí, 2 orações, ele está pedindo para você fazer uma análise das orações abaixo e explicar a diferença, né, que há na mensagem quanto ao emprego do artigo indefinido. Quando ele diz hoje irei ler uma obra literária, ele não está definindo, ou seja, especificando. Pode ser qualquer obra literária dentro da literatura brasileira, por exemplo. Enquanto quando ele utiliza no segundo período os 2 pontos, por mais que ele utilize, há uns 5 dias terminei de ler uma das obras mais importantes da literatura. Quando ele acrescenta os 2 pontos e depois o nome da obra, ele está especificando a ideia de que ele vai dizer depois dos 2 pontos que obra literária então é aquela, tá ok? Então essas seriam as 2 diferenças no caso aí. Tranquilo, né? Até aqui são conteúdos bem simples, apesar de serem amplos, mas que a gente consegue ir aprendendo e compreendendo à medida que a gente vai avançando, tá certo? Agora as próximas 4 questões vamos tratar sobre substantivo. Então a gente tem a próxima questão, questão 5. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato, uma ideia, um conceito? Basicamente seria uma definição de substantivos abstratos, diferente daquilo que é concreto, que a gente pode perceber, tocar, tá certo? Utiliza por meio do tato. Então o item aí, a sua conquista se deve ao seu esforço. Conquista algo subjetivo, né? Algo abstrato aqui. B. A humildade é a sua principal característica. Humildade não é um objeto, algo que a gente possa pegar. Então a humildade, abstrato também. C. A sua aprendizagem é bastante rápida. Também abstrato. D. As suas atitudes se baseiam na justiça, um conceito, uma ideia, então também abstrato. Então o item é: muitos idosos têm problemas de saúde. O único que não é abstrato, então, é a letra E. O único que não representa substantivo abstrato é a palavra idosos. Ok? Algo que a gente consegue perceber no mundo. Até aqui tudo bem, né, turma? Questão 6 diz assim, o anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. No texto, 3 substantivos comuns são. Então ele traz essas palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes e ele pede para você
identificar qual seria o item em que nós temos 3 substantivos comuns. Vamos começar pelo item aqui, ó. Prêmio Nobel já não é, né, comum. De literatura, né, nome próprio. Bob Dylan também, Academia Sueca, muito menos. D, ofício, declarou. Declarou é um verbo, né? Então, item D também dispensado. C, nós temos também giram, outro verbo. Então, não. Ele quer as 3 palavras substantivos comum. B, surpreender, também é um verbo. Restando, então, somente a letra A. Pessoas, astro e música. Então, o item correto, letra A. Próxima questão, questão 7. Observe o quadro abaixo. Então, você tem, né, substantivo comum, fulano, de tal, substantivo próprio, João. Então, ele quer que você identifique, seguindo esse modelo, quais destes seriam um substantivo comum e qual um substantivo próprio. Então, a gente tem item A, substantivo comum, rio, substantivo próprio, água. B, substantivo comum, país, substantivo próprio, Itália. C, substantivo comum, planeta, substantivo próprio, asteroides. D, substantivo comum, criança, substantivo próprio, creche. E, substantivo comum, mulher, substantivo próprio, mãe. Então, lembrando que os substantivos próprios, eles dão nome, né? Eles são bem específicos, se referem a algo pontual e não comum, genérico. Então, dentro desse conceito de substantivo comum e próprio, nós teríamos então o item correto, a letra B. Substantivo comum, país. Substantivo próprio, Itália. Ok? Item correto, questão 7, letra B. Oitava questão. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é. Então você vai ter os substantivos primitivos, as palavras que não derivam de outras, mas que outras palavras derivam dela. Então, seguindo esse conceito, essa definição, a gente vai ter na letra D, sapato e sapataria. Sapato, substantivo primitivo, e sapataria, substantivo derivado. Deriva de sapato. Item correto, letra 8. Item 8, questão 8, letra D. E agora, passando para o último conteúdo dessa correção, tá certo? A gente tem os adjetivos. E aí nós vamos ter, ó, questão 9. Faça a correspondência e classifique corretamente os tipos de adjetivos. Questão 1, item 1 aí, adjetivo simples, adjetivo primitivo, adjetivo derivado, adjetivo composto, adjetivo pátrio. Então vamos ver aqui, ó. Verde escuro, seria que tipo de adjetivo? Composto, né? Então nós temos essas duas palavras formando então esse adjetivo composto. Italiano, um adjetivo pátrio. Vamos deixar essa palavra belo e falso por último. Vamos para insensato, aquele que não tem senso, né? Então, senso, essa palavra insensato vem de senso, né? Insensato seria então um adjetivo, os que não foram ainda, né? Simples, primitivo ou derivado. Insensato é derivado de senso, da palavra senso, do adjetivo senso. B, belo e falso. Então nós temos simples e primitivo. A palavra falso seria o primitivo, dando origem à falsidade, por exemplo, e belo, um adjetivo simples. Então ficando aí 5, ou melhor, 4, 5, 1, a ordem, né? 4, 5, 1, 3 e 2. 4, 5, 1, 3, 2. Ok? 10ª questão, então. Assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes, que você pode utilizar no feminino como tanto no feminino como no masculino. Então, bonito, a gente teria, por exemplo, bonita. Mas gentil, a gente não tem, gentila. Completo, completo.
completa. B, legal, elegante, somente atrasado aqui seria biforme. Belo, bela, inteligente, não é biforme, né? Novo, nova, seria biforme novo. Feio, feia, cansado, cansada, maravilhoso, maravilhosa. Então nós temos as duas formas, tá ok? Item correto, letra D. Só para concluir, feliz, querido e esperto, feliz não é biforme. Então, questão 10, item correto, letra D. Feio, cansado e maravilhoso. Penúltima questão, questão 11. Nós temos aí, ó. Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo e escolha a alternativa onde a classificação dos adjetivos destacados está correta. Então nós vamos ter, ó, devido à pancada, meu braço ficou arroxeado, mesmo depois de curado sentia-se fraco, esse vestido ficou bonito em você. Então ele pede para você dizer esse adjetivo arroxeado. Você vai ver que ele é primitivo, derivado ou composto. Composto ele não é, né? Então a D já está descartada. Primitivo? Não, uma vez que ele arroxeado vem de roxo, né? Então é uma derivação, um adjetivo derivado. Então nós só temos a letra B e a C. Vamos para a segunda. Fraco. Será que é primitivo ou derivado? Fraco pode derivar outras palavras, fraqueza, fraquinho, fraca. Então adjetivo primitivo. E restando por último, bonito, simples. Alternativa correta, letra B. Derivado, arroxeado, primitivo, fraco, bonito, simples. Tá ok? Item B, alternativa correta. 12ª questão e última nós temos. Sobre os adjetivos, é correto afirmar: A. Em uma frase sempre está posicionado antes do substantivo? Não. B. Modifica-se substantivos, advérbios e verbos atribuindo a eles uma circunstância? Também não, né? C. É invariável? Não. Por último, D. Modifica o substantivo atribuindo a ele uma característica ou qualidade. Exatamente. Isso é uma definição cabível para adjetivo, né? Modificar o substantivo atribuindo característica ou qualidade. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Fiquem bem.